Qual o lema da IPT? A IPT sempre faz o melhor. Irmãos em Cristo Jesus e todos aqueles que nos assistem, meu cordial boa noite. Na realidade é uma tarde e noite, né? Não sei se já está escuro. Eu gostaria de refletir com os irmãos sobre parábolas. E antes de iniciar e ler o texto, eu gostaria de orar. Peço que os irmãos, onde estiverem, também estejam em espírito de oração. Pai querido, Pai amado, aqui estamos para falar de Tuas verdades. O Senhor que sempre teve o cuidado, com o Teu amor, de nos dar o melhor. E nesse momento da reflexão, pedimos que todos possam entendê-la como Tu queres, não por mim. Eu peço que Tu esteja abençoando a todos quantos estejam nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus, a certo momento, começou a falar através de parábolas.
Parábola, na realidade, é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem de verdade através de coisas diferentes daquilo que está, para que alguns entendam, outros não. Alegoria de mensagens, ou então também de ideias. E nós temos aqui a parábola da semente, que começa aqui. Eu gostaria de ler o Evangelho de Marcos 4, de 26 até 34. Assim diz a palavra do Senhor. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábolas o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábola não lhes falava, todo, porém, explicava em particular a seus próprios discípulos. Então Jesus falava em parábolas, e quando havia alguma dúvida dos seus discípulos, preste atenção que os discípulos não são só os apóstolos, são todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Esses são os discípulos. E era uma multidão muito grande. Então Jesus falava através de parábolas para poder aqueles que são dele, aqueles que creem nele, ouvisse e entendesse. E caso não entendesse, posteriormente ele daria as explicações. Jesus até chega a falar de uma forma que nos parece assim um pouco incoerente, quando ele fala que para eles, certas pessoas, os ouvintes, não entendesse a parábola, não viesse a crer e se converter. Isso parece assim esdrúxulo, porque na realidade ele veio para salvar, a palavra diz, a todos, mas a todos aqueles que nele creem. E por que ele falou isso? Porque quando Jesus curava, os fariseus, saduceus, aquelas seitas da época, as lideranças religiosas, diziam que ele curava através de Belzebu. Então, nós temos algo que nos faz com que tenhamos bastante cuidado naquilo que venhamos a falar, porque a palavra diz, Jesus mesmo disse, que somente
contra o Espírito Santo é que se tem o pecado que não é perdoado. Então, meus irmãos, aqui eles falaram isso. Então, isso é para que entendamos por que dessa palavra de Jesus. Os dele entendiam, e era uma multidão, mas os que não fossem dele, que não crescem nele, esses estariam condenados. Eu gostaria de ver aqui, ainda, no 4, anteriormente, no 10, até mais ou menos 13, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogavam a respeito das parábolas. É aquilo que nós citamos, que eles interrogavam porque às vezes não tinham entendido. E isso quando eles estavam só com os 12 e com o restante daqueles que criam nele. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora não se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venha converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis essa palavra? E como compreendereis todas as parábolas? Então, nós vemos que esse é o motivo pelo qual Jesus falava a seus discípulos em parábola. Ele fala sobre o reino de Deus. O reino de Deus é algo assim, muito, comparando com essa semente de mostarda, a semente de mostarda lá na Judéia, da época, na Palestina, era considerada a menor das sementes, para aqueles que a conheciam. Eu não sei se é a menor semente do nosso planeta, mas ele cita porque é a que eles tinham lá e é o que eles conheciam. Jesus usava essas coisas pequenas para falar de coisas grandiosas. Então, o reino de Deus, como começou? Jesus nasceu humilde numa manjedoura, num estábulo. Ele não nasceu em palácios, nas grandes capitais, Roma, Jerusalém, ou outras grandes, na Síria, enfim, nesses grandes centros que havia na época. Ele nasceu na cidade de Belém, lá na Galiléia, coisa que ninguém nem conhecia direito, essa cidadezinha que era tão pequena que muitos não a conheciam. E Jesus nasceu humilde. Veja bem, os primeiros a saber do nascimento de Jesus foram os pastores que pastoreavam seus rebanhos nos campos. Mas não só ficou nesse, como ele era grandioso e era um verdadeiro Deus, também vieram reis se ajoelhar aos pés dele. Nós temos 3 reis magos. Então veja, meus irmãos, que na realidade o reino de Deus cresce independente da gente, porque começou com Jesus, passou para os 12, que ele chamou, depois uma grande multidão começou a segui-lo e a crer, a ponto dele, às vezes, ter que utilizar um barco para se afastar, para poder pregar aquilo que ele tinha que falar para seus ouvintes. Então, meus irmãos, a semente de mostarda, ela é lançada na terra, ela é plantada, mas não é necessário que se regue, que se cuide dela. Agora, o crescimento dela,
o desenvolvimento e como ela produz frutos, isso aí não compete ao homem, porque isso vem de Deus. Então, meus irmãos, esse crescimento depende da nossa parte também, do trabalho, da perseverança. Aqui diz que o semeador que lançou a semente levantava de noite, de dia, de noite, de dia, estava sempre olhando se ela já tinha germinado, se tinha uma folhinha lá começando aquela planta. E aí diz aqui a palavra que essa hortaliça, como se diz, a mostarda, sendo uma semente muito pequena, a hortaliça crescia e aninhava até os pássaros. Eles vinham fazer ninho, utilizar da sua sombra. E isso aqui, na realidade, Jesus está falando das nações que viriam a se ajoelhar, a estar, a se crer na sua verdade, porque Jesus é a verdade e a vida. Então, nas suas verdades, nós temos que ter perseverança naquilo que fazemos. O homem normalmente gosta de fazer grandes monumentos, mas todo grande monumento começa com a sua base, a construção. Por exemplo, as torres gêmeas que foram destruídas em 1911, começaram com trabalhadores limpando a área e pequenino. Muitos empreendimentos nasceram de pessoas que perseveraram, tiveram ideias e não desistiram, não desanimaram, como o caso aí de Bill Gates e outros tantos, que perseveraram nas suas ideias e se tornaram, começaram pequeninos, na garagem, e se tornaram grandes empreendimentos. Então, o reino de Deus não foi diferente. Começou pequeno também e foi crescendo, porque Deus é que estava no comando. Os apóstolos, quando receberam em Pentecostes o Espírito de Deus, a partir daí eles começaram a pregar a todas as criaturas. E a conversão de muitos que ouviram a palavra era incontáveis, era uma multidão mesmo. E isso é um motivo de gratidão a Deus, porque Ele veio realmente para salvar aos pecadores. Então, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Meus irmãos, é interessante que os apóstolos foram proibidos de falar de Jesus, mas eles não desistiram. Em Atos, aqui no Atos 4, 17 a 21, diz assim, mas para que não haja, Atos 4, 17 a 21, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem deste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Então, eles não temeram as autoridades, eles eram perseverantes. Esse acontecimento com Pedro e João
foi após ele curar um coxo que pedia moedas Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou. Levanta-te. E o coxo ficou curado. Então, isso afetou muito as lideranças judaicas no que diz respeito à pregação sobre Jesus. E eles ficaram muito chateados quanto com isso. Depois temos também em Atos 5, 28 e 29, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Vejam que eles tinham realmente o Espírito Santo em seus corações e não tinham medo, não tinham receio. Eles foram açoitados e presos, açoitados, mas Gamaliel interveio e falou que eles falavam de Jesus, mas se realmente não fosse verdadeira a palavra deles, eles terminariam ali, como aconteceu com Teudas, com outro que se intitulava um líder, né? Mas Jesus é diferente. Jesus é o verdadeiro Deus. E o crescimento desse reino foi tão grande e chegou até a atingir-nos, chegou até nós. E isso é motivo de muita gratidão, porque já são 2000 anos e pouco atrás, quando começou a pregação de Cristo Jesus. Nós somos gratos a Deus por tudo o que Ele nos dá, e esse Evangelho de Cristo realmente é o Evangelho verdadeiro. Nós temos que crer em Cristo Jesus. Nós podemos ter as nossas caminhadas, mas jamais abandonar a palavra de Deus. O reino de Deus, onde está situado? Em que parte do planeta, do universo, que está situado o reino de Deus? O reino de Deus, na realidade, ele está situado nos corações daqueles que creem em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, a gente não pode vacilar, tem que crer, vai chegar a volta de Cristo e nós temos que estar preparados. Alguns diziam assim: poxa, os seus discípulos não jejuam. Jesus respondeu: como pode, estando numa festa, alguém jejuar? Jesus estava se referindo a ele como noivo. Quando a gente vai a um casamento, tem uma festa e todo mundo come. Então, vejam que, na realidade, Jesus estava dizendo que ele era o noivo da igreja e que a igreja tinha que estar muito feliz, muito alegre por ele estar no meio deles. Então, foi havendo vários questionamentos, várias situações, mas os apóstolos perseveraram e continuaram falando de Cristo Jesus. Também o apóstolo Paulo, posteriormente, que pregou em várias áreas da Palestina, Grécia, Ásia, enfim. Foi um dos maiores pregadores que nós já tivemos.
E isso tudo é motivo de muita alegria para nós que confiamos que um dia nós estaremos lá no lar celeste junto com Cristo Jesus, porque Ele vai voltar para levar a sua igreja, aqueles que são seus. Então, meus irmãos, nós devemos pensar nisso, estarmos sempre preparados e sabermos que Ele, quando voltar, Ele volta como ladrão, que chega sem aviso, senão Ele seria recebido por seguranças e tal. Mas nós temos que ter os nossos corações preparados e aguardarmos a volta de Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Essa é a palavra que eu tenho, espero que tenha ajudado ou esclarecido algo ou alguma coisa aos nossos ouvintes. E agora vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por tudo quanto tens feito. Agradecemos por essa palavra que conta as parábolas de Jesus. Nós ficamos felizes porque somos filhos de Deus. Nós cremos em Cristo Jesus e temos a certeza que Ele é a nossa única esperança para a eternidade. Em nome dele nós oramos. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito Santo do Senhor, o Espírito da verdade, repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja, aonde você estiver, e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.